Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal DP Aberto. Para que você possa conhecer todos ou a maioria dos tipos de trabalho, nesse vamos abordar brevemente quais são as modalidades de trabalho atualmente. Não vou aprofundar muito, citando todos os direitos e deveres de cada um, mas vou explicar da melhor forma possível para que todos conheçam e entendam as diferenças de cada uma. E é claro que, se quiserem que eu fale mais sobre alguma modalidade específica, deixem nos comentários que trago mais explicações nos próximos vídeos. Para falarmos sobre os tipos de trabalho, é impossível não citar a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei número 5.452 de 1943. Como o próprio nome já diz, é a lei principal que assegura direitos e deveres dos trabalhadores. Cada modalidade tem a sua particularidade e nem todas são regidas por esta lei. Algumas, como vocês verão, têm sua regra e legislação própria. Veja agora quais são. Aprendiz. Artigo 428 da CLT, Instrução Normativa 146 de 2018. Esse tipo de contratação favorece jovens de 14 a 24 anos que nunca trabalharam e buscam por experiência profissional capacitante, pois é obrigatória a contratação deste por empresas que possuem a partir de 7 empregados, exceto microempresas, empresas de pequeno porte e entidades sem fins lucrativos. A quantidade mínima e máxima obrigatória é de 5 a 15% da quantidade de colaboradores existentes na empresa cujas funções são necessárias à formação profissional. É obrigatória ao aprendiz a frequência regular ao ensino fundamental e médio, devendo o contrato inclusive ser rescindido em caso de reprovação do ano letivo. Além de ser obrigatória, a frequência e o aproveitamento na instituição do programa de aprendizagem, onde além de ter experiência profissional prática na empresa, o aprendiz também tem conteúdo teórico que complementa no seu aprendizado, no qual recebe um certificado quando concluído. Essas instituições são CIEE, CAMP, SENAC, NUB, ASAM, entre outras. Para conseguir esta oportunidade, o candidato pode procurar se inscrever nessas instituições, além da possibilidade de registrar interesse diretamente pela empresa, deixando seu currículo. Contudo, a primeira opção é melhor, pois depois de matriculado nessas instituições, as mesmas já encaminham os futuros aprendizes para os processos seletivos de acordo com seu perfil. O contrato é de até no máximo 2 anos, carga horária máxima por dia de até 6 horas para os aprendizes que ainda estiverem cursando o ensino fundamental. Também não é permitido ao aprendiz ter banco de horas. As férias devem coincidir com as escolares. O recolhimento do FGTS é de somente 2%. Há também restrições na prestação de serviço, não sendo autorizado o trabalho noturno e em locais perigosos, insalubres e tudo que não respeite a lei de proteção ao menor. Ao aprendiz com deficiência, o cenário muda um pouco. A quantidade mínima de colaboradores para a contratação ser obrigatória é de 100, com a cota sendo de 2 a 5%, dependendo do quadro de funcionários, e não há limite de idade para a contratação. Citei apenas algumas instituições, porém são diversas as que capacitam e encaminham para processo seletivo de empresas parceiras. Se você conhece alguma diferente das que citei, deixe nos comentários para ajudar, quem sabe, jovens a procurarem por essas instituições e terem oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Conto com a colaboração de vocês. Experiência e determinado. O contrato de experiência, artigo 445 e 451 da CLT, tem um prazo determinado de no máximo 90 dias. Ele serve para que tanto a empresa avalie o novo colaborador, quanto para o colaborador avaliar se é possível a adaptação às exigências da empresa no início das atividades. Esse deve ser prorrogado somente uma vez, ou seja, o contrato deve ser dividido em 2 prazos que completem tais 90 dias. O contrato determinado, artigo 443 da CLT, é aquele que há prefixo data de início e fim das atividades, não podendo ser prorrogado por mais de 2 anos. Tal contrato é o ideal para empresas que têm um aumento de demanda por um período sazonal. Já o contrato determinado na Lei 9.601, de 98,
necessita sempre da previsão em convenção ou acordo coletivo, independente da atividade da empresa, e é obrigatória a abertura de vagas. Prazo indeterminado. Conforme o artigo 3 da CLT, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Ou seja, estão sob essa legislação quando o vínculo empregatício é caracterizado mediante os critérios da pessoalidade, ou seja, uma pessoa física insubstituível. Só ela pode prestar o serviço cujo nome está no contrato. Habitualidade, ou seja, que haja uma frequência regular ao trabalho. Onerosidade, que é a remuneração, que é o pagamento pelo serviço prestado. E subordinação jurídica, que é estar sobre hierarquia de ordem, com definição de horário e de como prestar o serviço. Independente de qual seja a relação de trabalho, havendo existência desses critérios, a pessoa pode submeter o empregador a processo trabalhista para requerimento da formalidade e de direitos que um profissional seletista possui. Intermitente, artigo 443 da CLT. Neste novo modelo, que veio com o advento da reforma trabalhista, a prestação de serviço não é contínua como nas demais modalidades, sendo o período inativo não considerado tempo à disposição do empregador, portanto, não remunerado. O empregador deve convocar o empregado com no mínimo 3 dias de antecedência para a prestação de serviço, e o empregado tem até um dia útil para aceitar. Em caso de não manifestação de interesse do empregado, neste prazo, fica interpretada sua recusa. Este empregado tem os mesmos direitos salariais e deveres de cumprimento de jornada de trabalho, quando convocado, que um seletista contratado por prazo indeterminado. A diferença é que este recebe somente o proporcional ao que foi trabalhado, sendo as férias e 13º pago no mês trabalhado proporcional a 1/12, porém não se aplicando o critério de quantidade mínima de 15 dias trabalhados para tal direito. Em caso de rescisão, as férias não são verba indenizatória, e sim remuneratória, havendo incidência no FGTS, INSS e Imposto de Renda. Estágio, Lei 11.788, de 2008. Um estagiário não é um trabalhador, e sim um estudante que aplica os conhecimentos estudados e desenvolve habilidades necessárias para sua formação acadêmica, e que para isso seja possível, deve ser supervisionado. Portanto, configura a condição de estágio somente quando este está matriculado em instituição educacional. Há 2 tipos de estágios: o obrigatório para a formação acadêmica, como, por exemplo, formandos da área de saúde que precisam do convívio prático para formar-se, e o não obrigatório, onde o estágio é opcional para a obtenção do diploma. Portanto, o contrato de estágio é celebrado entre o estagiário, a instituição de ensino e a organização concedente. O estágio não obrigatório deve ser remunerado e concedido o benefício de vale-transporte. Quanto ao obrigatório, a remuneração e benefícios é opcional. A duração de estágio não pode ultrapassar de 2 anos e o estagiário, a cada ano trabalhado, tem direito a férias de 30 dias, devendo ser concedidas preferencialmente nas férias escolares e remunerada, se o estágio for remunerado. Não há incidência de INSS, FGTS e Imposto de Renda. Terceirizado e temporário. Lei 6.019 de 74 e Regulamentação Decreto 10.060 de 2019. No contrato terceirizado, a contratação de mão de obra é intermediada por empresa prestadora de serviço. Não há o princípio da pessoalidade e subordinação direta com a tomadora. Portanto, não há o vínculo empregatício com o empregado e a empresa na qual o serviço está sendo prestado. A tomadora dos serviços repassa os pagamentos ao do trabalho temporário, que além de remunerar os empregados, é obrigada a fornecer comprovante de regularidade da situação com o Instituto Nacional da Previdência Social, a tomadora. E em caso de falência desta, a responsabilidade das obrigações trabalhistas passa a ser da tomadora de serviços. Já o temporário é um terceirizado que substitui temporariamente outro empregado
ou que atende a demanda complementar de serviço por 180 dias com prorrogação máxima de até 90 dias, exceto por motivo de greve. Freelancer. Freelancer é a prestação de serviço sem vínculo empregatício, eventual ou não, que pode ser prestada de forma autônoma por pessoa física ou por contrato de prestação de serviço com pessoa jurídica. Veja quais são as diferenças. O autônomo, Lei 8.212 de 91, é a pessoa física que presta serviço sem vínculo empregatício, sem subordinação jurídica, que cabe ao contratante emitir o RPA, Recibo de Pagamento Autônomo, onde incidem os impostos de INSS, Imposto de Renda e o ISS. O ISS só é recolhido se o autônomo não tiver cadastro na prefeitura, pois se for, já paga anualmente. Já a pessoa jurídica é paga integralmente e é responsável pelo pagamento dos próprios impostos. Avulso, Lei 12.023 de 2009. O trabalhador avulso é aquele que presta serviço sem vínculo empregatício com intermediação de sindicatos. Liberais. Os profissionais liberais são aqueles regidos por legislação própria de seus conselhos profissionais, conforme sua formação universitária, como, por exemplo, advogados, médicos, dentistas, engenheiros, entre outros, que atuam de forma independente, recolhendo INSS, Imposto de Renda, PIS e ISS. Doméstico. Empregado doméstico é aquele que presta serviço de finalidade não lucrativa no âmbito residencial continuamente, mais de 2 dias por semana, de forma que haja subordinação, pessoalidade e remuneração. Pode haver vínculo empregatício. Neste modelo de trabalho, o empregado dispõe de todos os benefícios previstos na Lei Complementar 150 de 2015, que dentre eles são horas extras, 13º, FGTS, seguro-desemprego, aviso prévio, licença maternidade, bem como estabilidade provisória, entre outros. Diferente da diarista que presta serviço de forma autônoma e eventual, não havendo pessoalidade e subordinação. Voluntário, Lei 9.608 de 98. Trabalho voluntário é a prestação de serviço por pessoa física à instituição sem fins lucrativos de forma totalmente gratuita, cujo objetivo é contribuir com objetivos públicos, como nos âmbitos civil, cultural, educacional, científico, recreativo ou de assistência social. Informal. O trabalho informal é aquele que é combinado somente verbalmente ou de iniciativa própria, que não há contrato, registro, onde o trabalhador não tem nenhum benefício assegurado por lei, são trabalhadores informais, vendedores de porta a porta, ambulantes, camelôs, motoristas de aplicativo, feirantes, entre outros. Até a data da publicação deste vídeo, são esses tipos de trabalho mais comuns. Como sabemos que a legislação tem atualizações constantes, é necessário sempre ficar de olho às novidades que o governo nos traz. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de comentar para que possamos explanar e obter um aproveitamento melhor do conteúdo. Além disso, também podem deixar sugestões do que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Para finalizar, gostaria de deixar nossos agradecimentos pelos novos inscritos, curtidas e comentários do vídeo anterior. Isso ajuda muito e ficamos mais engajados em postar conteúdo de qualidade. Gostaríamos também de convidar todos vocês a seguirem a página do Facebook e Instagram DP Aberto. Lá também posto mais conteúdos relacionados ao departamento pessoal. Um abraço virtual, até o próximo vídeo.